Olá, minha gente! Eu vou contar para vocês uma história e vou pedir para que vocês se coloquem no lugar desse personagem que eu vou apresentar agora. Imagine que você está numa praia, na Paraíba, ali juntinho de João Pessoa. Então você está ali vendo toda aquela beleza, aquele marzão e a brisa, né, batendo no rosto. E lá atrás o sol descendo, naquele céu bonito, ali que sempre varia, né, no pôr do sol entre o azul, o laranja, o amarelo. Você está ali, está tudo muito bonito, cenário paradisíaco, mas o contexto não é de alegria. Porque você, na verdade, viajou, saiu da sua cidade, né, Recife, foi para o estado vizinho para lidar com o luto, porque você perdeu sua mãe poucos dias antes de Covid, no momento em que a maioria das pessoas ainda não estava vacinada. E aí você está lá, tentando relaxar a mente, tentando lidar com todo esse processo, e aparece um grupo de pessoas que você não conhece, todo mundo passeando ali, fazendo uma trilha de moto. E aí você escuta aquela conversa, conhece um, vai, sabe, entrando no papo. No meio do papo, com todos aqueles motociclistas, você acaba comentando que sempre gostou de passear de moto, porque foi uma habilidade que você aprendeu quando ainda era adolescente, no interior de Pernambuco, onde você passou a infância. Então, um deles resolve oferecer a própria moto para que você possa fazer um passeio. Você pega, sobe na moto e faz um percurso por ali mesmo na praia, até que passa por um local em que a areia está fofa. Sente a direção enguiçar e a moto cai para o seu lado direito. Tudo isso em questão de segundos. Quando você se dá conta, está caído e a perna está presa nas ferragens. No momento, você nem acha que foi muito grave e não sente muita dor. Mas aí você passa um dia no hospital, 2, e ainda não consegue mexer a perna. Até que no 3º dia de internamento, o médico chega para você e fala que a sua perna vai precisar ser amputada, do pé até a coxa. Essa é a história de Rafael Ramos, de 32 anos, ele está aqui com a gente. Ele é maquiador, DJ, também faz montagem de drag. Vai falar sobre tudo isso já já. Desde que sofreu o acidente, que a gente contou agora, no ano passado, ele usa uma prótese no lugar da perna e, claro, que teve toda a sua vida transformada. Mas isso também não impede ele de fazer o que mais ama na vida, né? E é por isso que ele está aqui. Mas antes de a gente continuar a contar a história de Rafael, a gente tem que se apresentar, né? Eu sou Marjorie Correia. Eu sou Arthur Ferraz e este é o primeiro episódio do Sacode a Poeira, um podcast feito para inspirar você, para dar uma respirada no cotidiano ou até mesmo pensar em novas rotinas. A gente sempre tem o que aprender, seja com quem mora do lado da gente na nossa casa ou quem mora em outro continente do outro lado do mundo. E é com essa proposta que todo mês a gente vai trazer uma pessoa diferente para compartilhar com você a história de vida, uma situação adversa, um momento complicado que foi superado. E é por isso que a gente está aqui com o Rafael no estúdio, que vai contar para a gente toda a situação que ele superou. Este podcast é resultado de uma seleção do programa Acelerando a Transformação Digital, realizado pelo International Center for Journalists. O programa, que tem como foco a educação mediática e o combate à desinformação, apoiou toda a nossa equipe com sessões de treinamento, capacitação e mentoria para o desenvolvimento do projeto. Olá, Rafael, finalmente, depois de toda essa introdução, porque quem está de casa acompanhando a gente não vai ver os cortes, né? Que a gente está aqui, as idas e vindas, e é o primeiro programa, ainda por cima. Mas vamos começar. Na verdade, eu queria que você recordasse um pouco como foi esse contexto que levou você a ir para Paraíba naquele dia, como você estava e como foi esse processo, né, da perda da sua mãe. Então, eu tinha passado a semana, né? Minha mãe foi internada no domingo e no sábado subsequente ela veio a óbito. E nessa semana que a gente ficou, tipo, naquela agonia de Covid, de esperar a resposta de hospital, enfim, foi um verdadeiro tormento, assim. Então, quando não teve jeito, que ela se foi, né? Ela partiu e a gente só ficou no luto mesmo, só tinha... enfim, só tinha que... não tinha mais o que fazer, né? Então, eu acabei indo com o pessoal pra praia pra ver se dava uma desopilada, pra mudar um pouco de ares. A semana tinha sido muito conturbada, já tinha sido muita missão, então eu tava com a cabeça já fervendo, então eu acabei indo pra praia na esperança de curtir o fim de semana e acabar
sair um pouco daquele clima, né? E foi bacana, assim, tipo, me aproximar de novo, porque eu já moro aqui em Recife há um tempo e já tinha tido queixas de que eu já estava meio ausente. Às vezes tinha evento da família que eu não podia ir porque estava trabalhando. Como eu trabalho com eventos, então minha agenda nunca está tão disponível assim para eventos assim, em Pra cima da sair, hora. né? Fim de semana. Para ir fim de semana para ir pro interior. Então eu acabava meio que não programando direito e ficava naquela de passar mais tempo em Recife do que lá. E já estava gerando queixa da minha avó, porque eu não estava indo muito lá, enfim. Até porque, tipo, as pessoas da minha família que realmente importavam, que era minha mãe, meu pai, meus irmãos, sempre estavam aqui em Recife, então não tinha muito o que fazer por lá, né? Aí eu só ia quando era um evento muito importante ou uma ocasião muito importante. Então, fiquei um tempo lá com minha família e foi bacana, assim, reviver um pouco a cidade, ver pessoas que eu não tinha visto há um time já. Já tinha, tipo, muita... como estava na época de Covid, tipo, estava muito intenso, a gente estava começando a história de vacina e tal. Então, muita gente queria me visitar e não podia, mas aí, enfim, era todo um contexto diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Beleza. Falando um pouquinho do acidente agora. Foi uma situação completamente normal, né? Uma coisa que você fazia corriqueiramente. E nesse momento a gente nunca acha que vai dar algo de errado. E eu queria perguntar para você se naquele momento que você pegou uma moto para passear, alguma coisa que você já fazia, que sabia fazer, que gostava de fazer, se em algum momento passou pela sua cabeça que poderia mudar completamente a sua vida. Jamais, assim, eu saí, né, era só uma voltinha, realmente foi só uma voltinha, mas eu já havia caído de moto antes, eu já pilotava moto desde quase criança, mas já tinha caído, assim, tipo, nunca caí pra me arrebentar muito, minha irmã caía mais, só que no final das contas, assim, a queda que eu sofri, eu jamais achei que seria dessa proporção. Eu achei que seria algo tranquilo, no máximo com arranhões. E foi mais complexo, né? E aí você estava assim no hospital. O que é que você sentia assim? Como foi a notícia quando o médico chegou, contou? Então, a todo momento, durante, assim, desde a hora do acidente até eu sair do hospital, eu sempre estive consciente. Inclusive, assim, tipo, no caminho e tal, nem cochilei nem nada. O tempo todo acordado, tipo... O tempo todo acordado. Então, desde o início eu estava ciente que não seria fácil. Porque rolou uma fratura, não foi uma fratura exposta, mas aí quando fez a cirurgia, a parte ortopédica foi tranquila, assim, deu tudo certo, colocaram pino, aquela gaiola, tudo certo. Mas a parte vascular ficou comprometida. Aí eu fiquei naquela, tipo, eu fiquei me confiando mais na parte ortopédica, que pra mim era o principal. O osso tá no lugar, tudo direitinho. Mas a questão foi que não tinha irrigação. Então, no final das contas, quando eu soube que poderia sofrer amputação, foi algo meio que de surpresa, assim. Eu não tinha essa noção ainda. Eu achava que o mais grave, que era a parte óssea, ia estar resolvida já. Mas não foi. Aí quando eu recebi a notícia, assim, tipo, foi um baque, claro. Eu já estava anestesiado da outra perda que eu tinha tido, então foi, assim, complicado. Um choque atrás do outro, né? Foi um choque atrás do outro. Mas eu fiquei naquela, não adianta fazer mais nada, não vai nascer outra perna. Então, a partir desse momento que eu vi que teria que amputar, eu comecei a pensar em como seria a minha vida a partir daí. Uma perna a menos. E, enfim, fiquei um tempo ainda meio não relutando, mas eu não queria gastar energia com algo que não seria tão urgente. Até porque quando eu cheguei em casa, quando eu tive alta no hospital, eu cheguei com a cicatriz ainda fechando, tipo, teve uma inflamação nos pontos, aí teve que abrir uns pontos. Só que aí quando você abre ponto, você não volta para a sala de cirurgia. Você deixa os pontos, deixa cicatrizar de dentro para fora. E isso é um processo muito mais demorado. Porque aí, até você começar a
executar os próximos passos para a protetização, você tem que esperar fechar totalmente aquilo ali, todos os pontos têm que estar saradinho, tudo fechadinho e tal. Então assim, eu cheguei em casa com praticamente uma buchada aberta no joelho, no caso na coxa, porque a cirurgia ficou metade aberta. Então era tipo muito mais delicado, tipo eu passei 1 mês e meio sem pisar no chão. Tudo era na cama. Tudo. Mas isso com a perna ainda, tipo, a perna não, lesionada? Já depois da amputação, isso foi quando já eu cheguei tinha, em casa. Você, no caso, ficou 1 mês sem a prótese? Não, então, eu sofri o acidente, aí fiz uma cirurgia. Aí 3 dias depois, não, sua perna não vai rolar. Aí amputou. Aí eu fiquei no hospital ainda um tempo, até ter alta. Aí quando eu tive alta do hospital, foi que eu fui pro interior, pra casa da minha avó. Aí essa parte já foi lá na casa da minha avó. Eu passar 1 mês e meio sem levantar da cama. Uhum. A primeira vez que eu pisei no chão, eu senti um choque com o meu pé esquerdo. Porque estava muito sensível, não conseguia pisar no chão. Então eu tive que começar a andar com auxílio de andador e tal. Tinha uma cadeira de roda lá, mas eu não usei de jeito nenhum. Eu acho assim, eu sempre achei que cadeira de roda, assim, não seria algo que ia me animar a querer andar de novo. Eu achava que a cadeira de roda seria tipo uma âncora. Que eu ia ficar ali, ia me adaptar ali na cadeira e ia querer ficar... ia me acomodar na cadeira. Não ia ser um estímulo para você voltar a fazer. Não ia ser um estímulo. Então a cadeira que tinha lá virou... Não tem aquela cadeira do quarto que você joga tudo, pronto. A cadeira de roda que tinha no quarto era a cadeira do quarto. Eu não usava de jeito nenhum como cadeira de roda, porque eu acho que era uma energia que eu não queria atrair de me manter ali. Eu não queria me acomodar. E aí você hoje usa uma prótese, né? Hoje eu uso uma prótese. E a sensação, assim, de pisar com a prótese? Tipo... Então, é bem intenso, assim, você... as primeiras partes da reabilitação, né? Porque, por exemplo, você, além de tudo, você ainda cria expectativa. Porque, assim, eu sabia que eu ia demorar um pouco para começar a andar. Então, não adiantava eu depositar minha energia numa procura de uma parada que eu não ia poder usar naquele momento. Então, eu segurei a onda, fiquei naquela, tipo, sem ver prótese de nada. Viveu o processo de acordo com o tempo do próprio processo. Porque, assim, eu precisava investir minha energia e meu tempo naquela cicatrização. Até a cicatriz fechar tudinho, eu fiquei naquela linha resiliência, sem querer adiantar nada para não me frustrar depois. E funcionou. Aí, e nesse tempo todo da cicatrização foi que você teve que ficar deitado? Foi, nesse tempo. Entendi. Eu fiquei... 1 mês e meio, passei né? 1 mês e meio sem pisar no chão. Aí depois eu comecei a usar andador para começar, tipo, ir no banheiro, tomar banho sozinho, começar a ter um pouquinho de independência e autonomia para conseguir viver minha vida. Quando eu vi que realmente eu poderia sim viver uma vida tranquila, tentar o mais próximo possível do que era antes, foi que eu comecei a focar nisso e querer estar sempre disposto a ir atrás dessa minha reabilitação, né? Então eu acabei conhecendo a equipe de uma clínica daqui de Recife, através de uma amiga minha. Amiga assim, Lilian é uma menina que frequentava o meu colégio porque ela jogava vôlei e tipo, como era um colégio pequeno, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Então assim, Você é de onde falando isso? Santa Cruz de Capibaribe. Ah. Nesse período que eu conheci Lilian, ainda no colégio, a gente não tinha muita amizade, porque a gente, tipo, era de outro rolê, mas a gente tava sempre se vendo. Então, do nada assim, o colégio, tipo, eu tive que mudar de colégio, porque o colégio era pequeno, não tinha ensino médio, e acabei perdendo contato com muita gente. Comecei a estudar à noite, então assim, perdi o contato com Lilian. Pronto. Depois de, quando eu já tava, sei lá, uns 2 meses lá em Santa Cruz, no pós-operatório, uma amiga minha disse que ia fazer uma surpresa. É só, eu vou trazer algo melhor do que uma perna pra tu. Eu, como assim, melhor que uma perna? Aí eu cheguei lá com uma pessoa que era amputada também, que era a Lilian. Lilian perdeu a perna com 16 anos.
Foi bem nessa fase que a gente mudou de colégio e eu Que perdi você o perdeu o contato contato, com ela. né? E você não sabia? E eu não sabia, Não tinha mais notícia não dela? tinha mais notícia. Aí minha amiga chegou com ela, chegou primeiro, a gente ficou conversando, eu tava fazendo uma live. Durante a minha recuperação, eu fazia várias lives, me maquiando, pra contar um pouco do que estava acontecendo comigo, minha história, o meu cotidiano, o que estava acontecendo, tipo, em Atualizar relação... as pessoas, né? Que atualizar sabiam todo da mundo que situação. ficou sabendo do acidente, então eu fazia live me maquiando e contando a história. Aí um dia, né, no meio dessa live, essa minha amiga chegou, Riane, e disse, ó, eu vou trazer uma surpresa pra tu, é melhor que uma perna. Aí chega Lilian, amputada há 15 anos, já super experiente em prótese e tudo, a gente bateu um papo durante a minha live, ela me contou um monte de coisa, eu fiquei assim, maravilhado. E você sem prótese ainda, E né? eu sem prótese ainda. Isso eu tava ainda me recuperando na fase de pós-operatório, quando a buchada tava menorzinha, mas tava indo tudo bem, assim, eu tinha uma enfermeira bem boa que fazia todo dia, depois ficou dia sim, dia não, meus curativos, aí a gente sempre pesquisava novas tecnologias para cicatrizar e tal. E desses 6 meses que todo mundo falava que eu ia ficar, eu passei 2 meses nessa fase de pós-operatório até fechar tudinho, eu fiquei bem feliz. Foi melhor do que o pessoal que te Foi assustou, melhor né? do que o susto que eu levei de 5 meses, 6 meses. No final das contas, em 5 meses eu já estava com a prótese andando. E eu achava que ia estar em 5 meses ainda fechando o último ponto. Aí você já tá com a prótese e você falou de Lilian, né? Que foi essa... Sim, Lilian. Lilian foi lá fazer uma visita, entrou durante uma live, a gente conversou um pouco, ela contou uma história, contou a história dela um pouco na live, que eu não estava sabendo, porque eu tinha perdido contato com ela. E depois, acho que no outro dia, a gente veio aqui em Recife, ela me trouxe no carro dela, a gente veio, ela veio contando a história, veio falando, assim, tipo, contando tudo que eu precisava saber. Me levou na ortopedia Boa Viagem para conhecer a equipe, para pegar orçamento, aí já fez o pedido da minha prótese do SUS também, porque toda pessoa amputada tem direito a uma prótese por ano pelo SUS. Uhum. E acabei no caso, esse apoio que Lilia me deu foi muito importante, assim, para eu querer ainda mais correr atrás dessa minha reabilitação, assim, tipo não, eu vou andar assim, eu vou voltar a ter minha vida que eu tinha antes, sim. Para você adquirir essa prótese, precisou dessa rede de apoio, né? Lilian, você falou também da sua família na sua recuperação. Para esse processo se tornar menos árduo, é importante mesmo ter esse núcleo ao redor da gente? Com certeza, assim, logo que eu estava no hospital ainda, quando meu amigo soube, ele mora na Suíça, Filipinho, assim que ele soube que eu que ia perder a perna, ele preparou uma campanha, assim, fez um cardzinho, contando a minha história, que eu tinha sofrido um acidente e que possivelmente eu ia precisar de uma grana para prótese. Rolou essa campanha, mas para mim o mais importante de tudo foi a rede de apoio que se formou nesse momento. As pessoas, quando ficavam sabendo, vinham falar comigo, começaram a se preocupar, e como é que você tá? Isso para mim foi, tipo, não teve preço. Mais do que o dinheiro, tá ali presente, né? Tá ali presente, foi importante, assim. Principalmente o pessoal que acompanhava minhas lives, que eu ficava sempre informando como o que eu estava passando naquele momento, como era que estava em casa, como era que estava a questão da cirurgia. Então, assim, tudo isso me fez querer ficar, como eu posso dizer, me animou para deixar a galera sempre informada, né? Eu recebi, assim, tipo, eu não tinha muita informação, né? Eu fiquei meio sem saber onde procurar informações sobre os primeiros, como é que eu posso dizer? Os primeiros passos, né? Os procedimentos mesmo, né? Pra você... Pra conseguir tanto a parte da prótese como você dormir direito, porque você tá ali sem um membro, então você perde o apoio de tudo, sabe? Então eu entrei em grupos de Facebook, que tinha grupo no WhatsApp, passava o dia conversando com pessoas recém-amputadas, pessoas que já eram amputadas há muito tempo. Assim, eu soube de história de todo tipo. Teve um menino que recebeu uma prótese, nunca se acostumou. Ele disse que sofreu acidente com a meia idade, nunca se acostumou, e pega onda, e anda de moto, anda de bike, tudo com a perna só. Ele anda assim, de muleta. Ele não tem prótese? Ele tem uma prótese, mas nunca se acostumou com ela. Ele nunca se adaptou. Então ele começou a fazer tudo que ele queria fazer sem prótese.
E eu achei muito bacana a história dele, porque é uma inspiração, né? Eu acho que, pra mim, tipo, minha história tem rola uma inspiração, sim, mas tem gente que passou por coisa pior do que eu, de tipo, de ter infecção no hospital, de não ter grana mesmo, ter que trabalhar sem a perna de todo jeito. Eu, assim, graças a Deus, assim, minha família é uma família estruturada e me deu todo apoio, né, em relação a isso, mas tem muita gente que não tem esse apoio, que não tem essa estrutura. E isso é péssimo, porque é um trabalhão ainda para conseguir muita coisa, principalmente se adaptar. Então eu aproveitei assim que realmente eu tenho essa sorte de ter essa família estruturada que me deu esse apoio e usar isso a meu favor para mostrar para as pessoas que a vida não acaba aí. Você tem vida, tem saúde, não é um membro que vai fazer você inferior, não. Você tá ali para batalhar e vencer. A gente tá aqui para isso, não é para perder. Uhum. Eu acho que como você disse, né, focar aquilo que é importante para o processo, né, olhar cada etapa do processo. Isso fez você ter esse foco, fez você se fortalecer, né? Totalmente. Totalmente. Assim, esse foco, quando eu comecei a perceber que como era realmente a situação, né, tipo de pessoas que porque assim, quando você passa por uma situação dessa, aí as pessoas ficam, será que não foi erro médico? Será que teve mesmo que amputar? Entende? Só que eu fico pensando, pô, tem uma galera que, nesses grupos, que não sofreu acidente, passou por um câncer ou alguma doença que teve que amputar. Teve gente que sofreu acidente, mas a perna nunca voltou ao normal, nunca conseguiu recuperar, inúmeros tratamentos, anos, cirurgias se passaram e a pessoa não conseguiu recuperar. De uma hora para outra disse, sabe de uma coisa, eu vou amputar minha perna. Então assim, eu acho que para mim também foi bom assim ter sido rápido, porque eu não ia ficar naquela expectativa de vou melhorar e acabar piorando. Isso aí gera na galera um processo depressivo também, porque você acaba se frustrando, você acha que você não é capaz. Eu passei por um momento assim de frustração logo no começo da protetização, que foi quando eu fui provar o encaixe. O encaixe é esse copo que a gente apoia a perna que fica preso. Eu fui provar o encaixe e não estava entrando, porque minha perna estava inchada, ainda fica muito edema depois da cirurgia, então estava inchada e eu tinha ganho 2 quilos do dia do molde até o dia da prova. Uhum. Então não entrou. Eu fiquei assim, nossa, sabotei meu plano. E eu fiquei achando que eu tinha me sabotado. Eu consegui perder 3 quilos em 5 dias. Focou e... Foquei, dieta, fiquei usando a faixa. Aí quando foi dia 21, acho, de outubro, eu consegui... o encaixe entrou e a prótese foi finalmente finalizada e eu comecei a andar. Nesse processo de começar a andar, você contou que teve a história que quando estava pesquisando, né, se enturmando, viu que teve um menino que nunca se adaptou com a prótese. Como foi esse processo de se adaptar à prótese, de começar a usar? Porque não é fácil, né? As pessoas acham que é só... aprender a andar com a prótese, né? No começo é doloroso, porque você vai estar apoiando ali o peso do seu corpo inteiro naquele toquinho que é só metade da coxa. Então, assim, é doloroso porque, enfim, por motivos óbvios. Então, não só isso, é a questão do equilíbrio. São várias questões que você tem que administrar a sua cabeça e no seu corpo também, para conseguir se adaptar e ter resistência. Porque os primeiros passos não são fáceis. Até você começar a fazer reabilitação, até você entender como funciona a mecânica da perna, a dinâmica do passo, como é dado, mano, são muitos dias, várias semanas. Geralmente você passa... Quando você faz quando você começa a usar a prótese, você passa uns 2 ou 3 meses. É indicado, né? Que você ande com a prótese e a muleta por uns 2 ou 3 meses. Eu não consegui. Eu passei uma semana só. E já comecei a ir pra festa, ir tocar em evento. Enfim, no dia 21 eu tava pegando a prótese. No dia 31 de outubro, que era Halloween, eu tava em festa de Halloween. Então, assim, eu tava muito ansioso para começar a andar de novo,
sem muleta, né? Só com a prótese. E eu meio que nesse momento eu me senti meio cavalo do cão, assim, querendo adiantar demais as coisas. Não tive nenhuma frustração, assim, porque, tipo, não teve, assim, uma situação de cair, de me machucar e tal, e ficar naquela de, não é agora, não estou pronto. Não teve isso. Mas, na segunda fase, quando eu troquei o encaixe, foi bem, assim, eu acho que foi mais difícil do que a primeira vez. Porque eu tava já me achando, né? Eu tava andando direitinho, bonitinho, já tava fazendo desfile. Então, quando eu troquei o encaixe, eu regredi, assim, pelo menos uns 3 meses daqueles 6 meses que eu tinha passado já com a prótese. Então, foi meio chato, assim, porque começou a ficar doloroso de novo. Teve que passar pelo processo de novo, de adaptação, processo, né? Assim, a questão do equilíbrio não, porque eu já tinha. Já sabia. Mas era a questão mais da dor mesmo, por causa do aperto, sabe? Esse encaixe mais apertado. Mas assim, já tô na metade do caminho de novo. Daqui a pouco eu tô voltando de novo a fazer desfile. Não parei de fazer festa, não parei de frequentar eventos. Para vocês terem uma ideia, eu fui nesse primeiro mês, né, de prótese, eu fui numa pool party que começou 10 da noite. E esse meu amigo que me levou, ele é rato de festa. Ele tá lá no começo, abrindo a festa, e ele só sai no lixo. Inimigo do fim. Ele abre e fecha. E aí vai pra E ainda... Mas aí nesse dia foi tipo de 10 da noite até 7 da noite do outro dia. Quase 24 horas. Quase 24 horas. E você tinha acabado de trocar o encaixe? Não, foi acabado assim, né? Eu tinha acabado de começar a andar. Foi tipo na primeira fase, na primeira temporada. Foi no Halloween. Nossa. Foi tipo no começo de novembro. Aí teve coquetel Molotov, que foi 2 dias esse ano. E o povo de casa não dizia assim, não vai não. Que casa que eu moro só aqui? Não, mas sei lá, a pessoa da família, amigo, não, então, sei lá, mesmo que não more, mas... Não, então, meu pai ficava meio assim, por exemplo, quando eu tava sem prótese em casa e precisava fazer alguma coisa, ia pulando. Ele tinha medo que eu machucasse meu joelho, que eu tivesse alguma coisa na coluna. Só que aí você acaba tendo que se adaptar, né? Tipo, não é toda hora que eu vou estar em casa de boa, vou tomar um copo d'água, vou botar a prótese para ir tomar água e voltar. Nesse processo eu me tornei um pouco sedentário, porque antigamente eu sempre fui muito ativo, então eu corria na hora do treino, eu às vezes saía da Agamenon até o centro da cidade andando e voltava, eu gostava de andar. E a partir daí eu já vi que eu nem ia poder fazer mais isso, então eu me tornei sedentário, eu tô com uns quilinhos a mais, mas já estou em processo também com o personal. Enfim, tá tudo se adaptando. Eu sei que não é assim, do dia para a noite, que a gente consegue, né, resolver tudo. Mas a gente vai um passo de cada vez, literalmente, fazendo essa busca, né, de tornar o nosso dia a dia mais próximo do que era antes. Esse é meu lema. Aproveitando que ele falou de adaptação, né, na casa, assim, de, por exemplo, vou beber um copo d'água, não vou botar a prótese. Quando é que você sente a necessidade de colocar a prótese e quando não? Quando você acha que dá para ir pulando? Veja, no meu dia a dia, antes de começar a usar a prótese, eu precisava trabalhar. Eu tinha trabalho rolando, tanto trabalho de montação como trabalho de maquiagem. E não podia deixar de trabalhar, porque o trabalho estava... não vou não, porque eu não tenho como. Tenho como sim. Comprei um banquinho daquele tatuador que chama mocho. É um banquinho bem alto de rodinha. Então esse mocho, eu uso ele em casa até hoje, mas aí quando eu ia fazer algum trabalho antes de começar a usar a prótese, eu usava ele, ficava quase em pé, porque assim, eu trabalho como maquiador, tanto eu trabalho no espaço físico chamado Dula na Jaqueira, que é um salão, como eu atendo também na casa das clientes mais importantes, assim, que já são minhas clientes há mais tempo, que solicitam assim por motivo de casamento, evento grande. Então eu maquio na casa delas. E nesse momento que eu estava sem prótese, eu estava conseguindo maquiar, só não conseguia ficar em pé. Então eu arrumei essa solução desse banquinho. Então esse banquinho acabou entrando para a minha vida, para o dia a dia também. Então assim, eu só coloco a prótese quando eu vou sair de casa para fazer alguma coisa. Ou por exemplo, vou arrumar a casa. Se eu for com o banquinho, eu vou passar uma semana para arrumar a casa. Se eu for com a perna, eu faço em um dia. Então eu coloco a perna para o que realmente é importante. Por exemplo, que exige mais, vou né? treinar, vou pra academia, vou sair para algum lugar. Eu nunca saio sem prótese, só saio com prótese. Mas em casa, em muitos momentos eu tô sem. Porque não é tão confortável.
assim, a prótese resolve muito a vida da gente. Mas, assim, questão de conforto, não é. Então, não é toda hora que eu preciso estar com a prótese. Eu posso ir pulando, até porque meu apartamento não é muito grande, então eu posso ir pulando para qualquer lugar tranquilo. Um jeitinho dá, né? Um jeitinho dá. É. Mas assim, por exemplo, eu não precisei fazer grandes adaptações na minha casa, tipo colocar barra de ferro, porque nessa história de pular eu consigo desenvolver todas as tarefas que eu necessito, assim. Tipo, o máximo que aconteceu de mudança foi colocar o andador que eu andei lá no começo. Eu deixei ele no box do chuveiro para me apoiar quando estou tomando banho, porque aí eu não vou tomar banho com a prótese. Sim. Uhum. Mas assim, de resto, eu só não tenho assim muita adaptação assim no prédio, nada não. Foi tudo, assim, claro que tem espaço na casa que você tem que passar pelo menos com banquinho. Então, coisas que eu arrastei assim um pouquinho só para ter a mobilidade. Mas eu consigo, tipo, fui conseguindo me adaptar, né, à situação também nesse sentido. E na festa, você disse que voltou logo para os eventos. O que é que você sentiu assim de diferente? Eu não gostava de sair de muleta porque acabava ficando cansativo e os lugares que a gente frequenta não tem Exige muita força no braço também, né? Quando você está de muleta, você perde praticamente os braços porque você tipo, não tem que segurar. Se você for andar com a muleta em uma sacola, você cai, porque a muleta perde o ponto de equilíbrio. Então não adianta, tipo, eu pensei, não, eu só vou sair de casa quando eu tiver com prótese. Só que aí nesse momento começou a ter evento de novo, assim, evento grande, aberto, com palco, show. E eu queria estar nesses eventos, porque sempre estive, né, uma perna a menos que me fazer deixar de estar nesses eventos, né? Então, voltei a frequentar os eventos. Os primeiros eu levava a muleta e deixava na recepção do evento. Caso eu precisasse, se a perna desse um problema e eu tivesse que tirar por algum motivo ou incômodo, a muleta estava lá para uma emergência. Mas nunca cheguei a usar. Inclusive essa Pulpari que eu fui, que fiquei quase de um dia para o outro, quase 24 horas, eu levei a muleta, mas acabei também não usando. E assim, nesses lugares que eu vou passar mais tempo, geralmente eu entro em contato com a produção e peço pelo menos acesso a um camarim para, se precisar descansar e não tiver onde. Por exemplo, essa festa que eu fui especificamente era numa chácara, com a prótese. Porque o chão tem que estar estável, entendeu? Não pode ter muita erosão. E tipo, os lugares que eu tava indo, era só o que tinha. Erosão, buraco, tudo. Então, lama. Ah, por isso você leva a muleta. Aí eu né? levava a muleta pra... Mas nunca vai precisei, que, né? mas vai que. Só que assim, pra mim, assim, na parte de reabilitação, eu até, tipo, toda vez que eu ia fazer reabilitação na terça, que no começo fazia toda terça e quinta. Só que aí eu comecei a pegar mais jeito, aí tô indo agora menos só pra aperfeiçoar algumas coisas. Mas nesse momento do início, eu sempre saía da reabilitação na quinta, contando o roteiro do fim de semana, e na terça-feira, quando eu voltava, era dando um resumo de tudo que tinha acontecido. Então, pra eles, tipo, eles ficavam meio assim, tipo, você não deveria estar fazendo isso. Por outro lado, caramba, como você conseguiu? Então, pra mim, já era mais um motivo pra me sentir, tipo, naquela, eu tô no caminho certo. Eu tô conseguindo desempenhar as funções do dia a dia e tô conseguindo ir pra rolê, que é, tipo... Uma coisa que você fazia sempre, né? Que eu fazia que gostava. sempre. Inclusive, teve uma festa que eu achei muito bacana, até me emocionei, que é a Maledita, da Rola Rolê. É uma festa de música pop e eles dão muita ênfase, assim, à arte drag. Eles apoiam muito a arte drag. Tanto, assim, sempre tem drag tocando ou trabalhando no evento, enfim. Então, essa festa especificamente, que foi a volta da Maledita, eu tava no line-up. E eu toquei, tipo, foi quando soltaram a Britney. Quando o pai da Britney liberou ela, teve, aí era Free Britney. Aí todos foram, assim, a gente combinou pra todos irem com o look da Britney. Aí eu fui com o look da Britney e, tipo, foi foda, porque foi minha volta, foi a volta dos eventos e a minha volta ao rolê oficial, né? Pra mim foi, assim, maravilhoso esse evento. E, enfim, tudo. A volta triunfante, né? Foi um triunfo. E, assim, as pessoas passaram a te ver de uma forma diferente nos eventos, no trabalho. Nos lugares que eu ia, tipo, que eu levava o meu banquinho, as pessoas sempre faziam por onde me ajudar. Enfim, tipo, no meu caso, teve perrengue assim, tipo, de Uber, que não queria levar.
Eu já fiquei, tipo, já Mesmo várias com a vezes. prótese, tipo... Mesmo E com a qual era a prótese, justificativa? nenhuma. Como é que eu vou saber? Ele cancelar a viagem, entendeu? Então, assim, rolou cenas assim, tipo, do Uber não querer me levar. Não sei se ia achar que eu ia ter alguma necessidade especial pra entrar ou sair. Enfim, como eu tava falando no começo, eu não tive muita informação. É assim que eu sofri uma amputação, que eu voltei pra casa e tal. Esses grupos de WhatsApp que eu participei, eu perguntava de um por um. Gente, qual é a melhor posição para dormir? Porque eu sentia que incomodava em algumas horas. Eu tive muita dor fantasma. Vocês sabem o que é dor fantasma? Não. Então, a dor fantasma é um estímulo que o cérebro, um impulso, né, que o cérebro manda para conferir se todos os membros estão ali. Quando ele percebe que o membro não está ali, ele começa a mandar impulsos maiores e maiores e acaba mandando impulso de dor para aquela região. Só que no nosso subconsciente, a gente sabe que a perna não está ali, mas você sente como se o próprio cérebro estivesse testando você. Então eram dores assim. Geralmente acontece quando você tem um trauma. Quando é uma amputação mais programada, assim, por exemplo, por um câncer, você tem menos incidência da dor fantasma. Mas aí, tipo, é uma dor, assim, parece que estão com um isqueiro debaixo do seu calcanhar. Você sente cada dedo que não está mais ali, você sente uma dor ali, como se ele tivesse. Dedo, tornozelo, todas as partes que não estão mais ali, você sente. Às vezes sente coceira. Você sente a perna que não está ali coçando. Você não tem como coçar. E como é que, tipo, tem que sentir... E que lida com isso, Tem né? que sentir. Então, geralmente quando a gente está nesse processo, no começo, quando faz um enfaixamento com compressão, no caso aquela faixa de compressão, ele reduz assim drasticamente essas sensações. Só que aí no meu caso, eu só comecei a enfaixar depois daqueles supostos 5 meses, que viraram 2 meses. Eu só consegui enfaixar depois que tinha fechado totalmente a cirurgia, que eu já não estava mais precisando de enfermeira. Então, nesse processo, eu tive que esperar para começar a enfaixar a perna. Só podia enfaixar depois que tivesse tudo saradinho. Então, esperei sarar tudinho direitinho para conseguir enfaixar. E aí sim eu comecei a diminuir essas dores. Então, assim, se você passa tipo 2, 3 dias sem usar a prótese, provavelmente essa dorzinha vai começar a aparecer. No dia a dia, eu sinto a sensação fantasma. Você sente que a perna está ali. Por exemplo, agora mesmo eu estou sentindo um pouco abaixo do meu joelho e um pouquinho do calcanhar. Nossa. Você vai sentindo assim o seu pé como se tivesse a perna inteira ali. Você sente, por exemplo, eu estou sentindo agora embaixo do pé assim, formigando. E o pé não está lá. Você tem sensações. E quando você pisa, você sente alguma coisa? Então, às vezes, assim, existe até um exercício que a gente meio que dá uma forçada no músculo para pegar a parte de cada lado do pé e a ponta. Enfim, eu nunca consegui ainda. Eu acho que estou no caminho, mas tem uma galera que consegue sentir, assim, forçando e tal. Mas, assim, é muito complexo. E tudo isso é só do seu cérebro. Isso não para não, né? Isso vai ser sempre assim. Não, eu achei que parava. Eu perguntei às pessoas mais experientes, inclusive a Lilian. Eu disse, essa história do fantasma acaba? Ela disse, não acaba. Não essa acaba. vida. Nossa. Então, assim, quando a perna está comprimida, que assim, quando você vai usar a prótese, tem uma meia de silicone bem grossa, chamada liner, que você tem que vestir para não ter contato direto da perna com o plástico da prótese. E ela dá uma compressão ali, a pele fica bem socadinha. Então, nesse momento, já diminui, porque está tendo uma compressão. Se você passa muito tempo sem usar a prótese, sem o liner, aí você começa a sentir, porque a perna está ali de novo naquele processo. Existem umas técnicas de sensibilização da pele, que faz com objetos assim diversos, pontudo, esponja grossa, esponja fina, que você vai passando na pele para tirar um pouco a sensibilidade. Mas é só a sensibilidade da pele. No meu caso não atrapalha muito, assim, eu fiz assim no começo, aí eu fui até fazer uma consulta para ver se estava tudo certo com o meu coto, aí ela mandou eu fazer essa desensibilização, mas eu acho fofo, assim, tipo, você tocar na emenda e de um lado você sentir a frente da perna e atrás da perna, assim, numa tocada só. Bom, você contando tudo isso aí, são muitos detalhes, muitas sensações, muitas vivências, mas assim, em relação às relações, Sim. o que é que mudou, assim, relacionamentos, amizades também,
Como você passou a viver essa questão depois? Veja, teve tipo gente que, vamos sair, tá, mas vamos pra onde? Assim, eu topo os desafios, mas nem tanto. Vamos pra onde? Praia. Não sei, acho que não. Por quê? Ainda praia pra mim, tipo, não é nada traumático, é só desconfortável mesmo. Por causa Por da conta areia. Da areia, você vai... De vez em quando eu vou na regular, né? viagem, no Pina, com o pessoal e tal. Mas assim, passeios muito longos assim, tipo, acabo... Às vezes eu não vou, assim, prefiro coisas mais assim, rolês mais tranquilos. Então assim, eu vejo que as pessoas, tipo, quem já era meu amigo, tem aquela paciência de esperar que eu agora ando mais devagar. Todos que eu convivo têm assim uma preocupação em estar sempre sendo prestativo para mim. E isso é muito massa. Já teve assim, tipo, pessoas que nunca ficaram com um cara amputado. Foi a primeira vez. Tanto contatinhos recorrentes como novos contatinhos. Se a experiência foi boa ou não, não sei. Eu fiz minha parte. O match, né? Eu dei o like. Se o match não rolar, o problema é só meu. Não. Quem me conheceu, ou melhor, quem se afastou de mim por algum motivo, ou que já me conhecia antes, ou depois, que me conheceu depois, e se afastou, só quem perde são eles. Eu tô de boaça na minha. Certíssimo. Então, assim, eu faço minha parte. Eu acho que minha função de tornar o meu dia a dia mais tranquilo e mais fácil de lidar cabe apenas a mim. Se não quer fazer parte dessa minha realidade nova, quer que eu chame seu Uber? Como é que você se vê hoje em dia, assim? E de onde é que você tira... Porque a gente, conversando com você, percebe que você é uma pessoa muito forte, que soube lidar com a situação, talvez de uma forma que outras pessoas não conseguem. E como é que você se vê hoje em dia? E hoje, como eu me vejo como um novo Rafael, que tem outras prioridades na vida. Uma delas, inclusive, é continuar tornando meu dia a dia mais tranquilo e mais parecido com o que era antes, a minha rotina. E de onde eu tiro força para isso, são tantos desafios que a gente não tem nem tempo de se pegar coisas menores, assim, ficar triste, mas por que isso aconteceu comigo? Mano, se aconteceu, vá atrás de resolver, porque muitas dessas pessoas têm questões que acham que a vida, não sei o quê, e mano, tu tá inteiro aí, tá ligado? E tipo, eu tenho talvez eu tenha conseguido essa energia, talvez para alertar essas pessoas de que realmente a vida não para, que é só você correr atrás, que você consegue, entende? Eu acho que talvez isso tenha acontecido comigo justamente porque eu conheço muita gente que tá ali, e tipo, porque eu tenho uma voz, por mínima que seja, eu tenho uma voz assim que as pessoas ouvem, porque eu tenho uma rede muito grande assim de apoio. Conheço pessoas assim de vários nichos, né? Circula por muito meio, né? Então Circula por muitos meios, então acabo sendo um exemplo para uma galera. Todo mundo diz, você é um exemplo, você é um guerreiro. Calma, não é para tanto. Eu só, sou uma pessoa que eu sou inconformado com você ficar parado, podendo fazer algo. Se você pode fazer algo, faça. Faça. Eu acho bem interessante, porque você traz, assim, você não tem problema em falar, né? Nada. Não, você, inclusive, veio pra cá de moto, né? Assim, de Uber Moto, não Uber pilotando a moto. Foi porque estava um trânsito terrível, a gente tinha marcado um horário e eu não ia conseguir chegar aqui a tempo se eu viesse de carro, então eu vim de moto. Mas você pretende voltar a pilotar moto um dia? Tendo voltar a pilotar carro por enquanto. Moto, moto médio, deixa um pouco calma. Moto eu prefiro ir na garupa só, porque é mais prático para mim. Mas carro, em breve. Bom, eu vou compartilhar uma frase que eu separei aqui. Uma coisa bem chique, né? Porque Guimarães Rosa, ele fala assim, no Grande Sertão Veredas, na principal obra dele.
Então, quem estiver só ouvindo esse podcast, o nome do livro vai estar na descrição do episódio. E ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E mais adiante, ele diz assim também: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Então, essa frase me lembrou a sua história porque, no fundo, é isso. A gente vai sempre mudando, se readaptando, crescendo, evoluindo. E acho que a transformação ela acontece não só com o Rafael, mas com quem convive com o Rafael. Porque o impacto acaba todo mundo com quem vive perto, afetando todo mundo. E acho que a sua força passa para as pessoas também. E aí as pessoas também passam a encarar a vida de outro jeito, mais leve ou com mais esperança, né? Dá um vigor, que é a ideia que a gente tá aqui, sacudir a poeira mesmo, de levantar a cabeça e sacudir a poeira. Bom, Rafael, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Foi ótimo. A gente espera que a sua história, a gente tem certeza que a sua história vai ajudar tantas outras pessoas aí que passam por isso ou que passam por coisas menores também, cada um tem o seu problema, mas que a tua história possa... Cada um sabe a dimensão do seu problema, né? Isso. Então, assim, eu acho que cada problema não é, tipo, o fim do mundo, por mais que pareça, vá atrás de resolver, porque se você não for, outra pessoa não vai não. A vida não para, né? A vida não para de jeito nenhum. É isso, gente. Muito obrigado. E esse foi o primeiro episódio do podcast Sacode a Poeira. E a gente espera aqui no próximo mês com uma nova história para te inspirar.